Fala galera, bem-vindo ao Nona Dimensão. Quero te convidar hoje para fazer uma viagem no tempo comigo, mais especificamente em fevereiro de 1995, quando eu fui na banca e me deparei com a melhor história do Homem-Aranha. Bom, eu não ia gravar esse vídeo, mas eu estava com um material já na pauta aqui no gatilho para gravar, que eram os formatinhos que me marcaram nos anos 90 da Abril Jovem. E qual a minha surpresa, que uma delas era justamente o Homem-Aranha Anual número 5, ao qual traz a história A Criança Dentro de Nós, cujo roteiro é do J.M. DeMatteis, e o traço, claro, é do mestre Sal Buscema. Enfim, carnaval de 1995, eu estava com meus pais indo para casa de uma tia, passo na banca e me deparo com várias revistas do Homem-Aranha. E na escola se falava do personagem que era muito caricato, muito divertido, um piadista nato. E falei, bom, vou pegar uma revista aqui para ler durante a viagem até lá e ler nos dias de carnaval ali, me divertir com esse personagem tão carismático. Vamos ver qual é. E qual foi a minha surpresa ao me deparar com uma história extremamente densa, madura e adulta até, diria, com um personagem que eu fui com uma expectativa completamente diferente. Conforme fui me tornando um colecionador e um conhecedor da cronologia do personagem, eu fui vendo que eu não era o único que tinha muito carinho por essa edição aqui. Mas o que faz A Criança Dentro de Nós ser tão impactante? Vamos descobrir. Bom, a primeira coisa que eu posso falar é a trama, né? A trama é muito é muito simples, na verdade, não tem muito mistério. São dois vilões que passaram a ser assombrados ali por vários sentimentos de culpa, abandono, e botam e veem no Homem-Aranha um avatar de todas essas escolhas erradas, todas essas maldições que aconteceram com eles. Um desses vilões é Ratos e o outro é Harry Osborn, recém-transformado no novo Duende Verde, né? A Criança Dentro de Nós, ela possui uma trama muito simples, relativamente simples. Justamente são dois vilões que vão atrás do Homem-Aranha. Dois vilões que, pelos seus sentimentos de falha, decisões erradas que foram tomadas ao longo da vida, maldição familiar, abandono, os dois sentem que o Homem-Aranha é o avatar de todas essas decisões erradas, né? Tudo é culpa dele. Eles estão ressentidos de tudo isso que aconteceu na vida deles e agora eles querem dar um ponto final nisso, através da morte do personagem. E se na história que os fantasmas do passado desses vilões voltam para assombrá-los, a mesmíssima coisa acontece com Peter Parker. É aqui que o personagem ganha profundidade, porque você vai simplesmente, se você vai na expectativa de encontrar um Homem-Aranha piadista, super levinho, definitivamente você não vai encontrá-lo aqui. Ele está totalmente perturbado por culpa, né? Todas aquelas pessoas que pereceram durante a sua jornada como um herói, né? Gwen Stacy, o próprio pai dela, Norman Osborn, que sabia sua identidade secreta, o Nathan, que foi namorado da Tia May, na verdade ele também foi morto pelo Abutre. Ou seja, todas essas pessoas voltam para assombrar o Peter já não aguenta mais, na verdade, ele está quase largando a toalha de vez, e todo esse peso emocional é trazido aqui através de um trabalho de roteiro bem executado e da arte bem aplicada, do traço limpo e dinâmico do Sal Buscema. E onde o desenhista brilha aqui, né? Justamente, na minha opinião, em dois pontos cruciais. O domínio da arte sequencial, né? Você vai ver assim planos, sequência aqui que beiram o storyboard cinematográfico. Qualquer página, basicamente, que você abrir aqui, você vai ter sequências assim, ó. E essas aqui vão ter muitas intercalando a história, porque elas emulam um monitor, né, da ala psiquiátrica ao qual Ratos está internado e escapa, né? São sempre essas sequências de confinamento, né, isolamento e abandono que o artista transmite tão bem, né? E o outro ponto são justamente as expressões, que é o ponto alto do Sal Buscema, né? Parece que ele sacrifica um pouquinho dos detalhes de ambiente, de cenário, para justamente dar um gás, dar um foco nas expressões, né? Ou seja, durante a obra você vai ver expressões de verdadeiro... Olha essa sequência aqui, com as reações. Isso aqui é o clímax da história. As expressões de horror, até no própria máscara do Homem-Aranha, essas expressões transparecem. Ele botava uns olhos muito arregalados da máscara, né?
às vezes deformava de propósito para justamente transmitir essa sensação de desespero, abandono e desesperança do personagem, né? E você se aprofunda nessas camadas aqui e percebe que, na verdade, você está diante de um conto nada aventuresco, super-heróico, né? Isso é basicamente, A Criança Dentro de Nós é basicamente uma história de horror pessoal, de terror mesmo. Eu acho isso impressionante, dada o tempo que foi feito e dentro de uma janela de revista mensal do personagem. Por fim, A Criança Dentro de Nós é uma história com uma carga emotiva e dramática muito forte, né? É uma história densa de conflitos, de inseguranças, medo, culpa, todos esses sentimentos negativos que a gente vê às vezes trabalhados em vilões, né? Mas e quando os nossos heróis também sofrem desses mesmos sentimentos, né? E você acaba ganhando uma camada a mais ali desse humor do Homem-Aranha nas outras histórias, que você vê que é tudo um disfarce, né? Uma armadura contra esses conflitos internos que são amplamente explorados nessa história aqui. Por isso, ela é tão adorada entre os fãs e tão recomendada. Interessante notar também que hoje em dia eu tenho lido muito Bonelli, muito Dylan Dog, né? E você vê muitas coisinhas, influências do quadrinho italiano, talvez. É engraçado que só o Buscema e o seu irmão tinham descendências italianas. A gente fica pensando em que ponto essa influência é consciente ou inconsciente, né? Em alguns momentos aqui parece que de fato você está lendo uma história Bonelli, mal comparando aqui. Diria até que se você trocar o Homem-Aranha pelo Dylan Dog, a história vai ser tão boa quanto. Mas e você? Diz aí, você já leu A Criança Dentro de Nós, a famosa melhor história do Homem-Aranha? Infelizmente, só temos ela nesse formatinho. Até quando saiu a coleção da Salvat, eu achei que fosse... Infelizmente, ela encerrou abruptamente no volume 60 e não saiu lá de novo. Parece que essa história aqui é amaldiçoada. Mas a Panini da Espanha lançou, início do ano passado, um ônibus com toda a fase do JMD Mateis. A gente aqui no Brasil ficou na esperança, pô, agora vai sair no mesmo formato aqui no Brasil, né? Mas os meses passaram, ficamos a ver navios, e infelizmente, se você quiser conferir esse material aqui, só buscando no formatinho mesmo. Por fim, espero que a alma de Salbucema esteja descansando de fato. Agradeço a todos que estão fazendo esse canal crescer, se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Nos vemos no próximo vídeo. Até!